Os Paroleiros, um jeito simples e divertido de conversar sobre verdades bíblicas. Vambora, que hoje é dia de parola! Olá, galera! Bem-vindos de volta à segunda parte da Parola 149, a segunda dentro do novo tema da quarta temporada, Perguntas de Deus. E nessa semana a gente está aqui batendo um papo sobre o texto de Gênesis 4:9, quando Deus pergunta para Caim onde está o seu irmão. Lá no primeiro bloco a gente trouxe um panorama bíblico bem bacana sobre essa passagem. Se você caiu de paraquedas aqui agora e não assistiu a primeira parte, dá uma pausa aqui, corre lá para você ficar inteirado sobre o assunto. E aí, como nós estamos fazendo aqui já nesse tema, a gente quer nesse segundo bloco trazer a pergunta lá de Gênesis 4 para os dias de hoje. Porque, de fato, todas essas perguntas que Deus faz, elas são, de alguma forma, aplicáveis para o dia de hoje. Porque, como nós já alertamos lá na primeira parola, quando Deus pergunta uma coisa, não é porque ele não sabe a resposta. Na verdade, quando ele faz uma pergunta, ele quer que a gente pare e reflita sobre o assunto que está sendo levantado. E nessa parola aqui, nessa pergunta, a preocupação de Jesus, de Deus, né? O tema que Deus levanta aqui é exatamente o cuidado com o nosso irmão, o cuidado com o nosso próximo. E aí, trazendo para os nossos dias de hoje aqui, e aí eu tenho dois pastores aqui comigo hoje, a gente percebe, o Wilson e o Ixan, muitos questionamentos nos nossos atendimentos, aos nossos discipulados, daquelas questões familiares de falta de cuidado. E eu quero trazer à memória aqui um texto do apóstolo Paulo, a Timóteo, se eu não estou enganado, quando ele fala que aquele que negligencia os da fé, principalmente os da casa, é pior do que o incrédulo. Então, isso traz muito forte ao meu coração que é necessário uma preocupação, um foco, né, sobre o cuidado específico daqueles que estão ao nosso redor, principalmente aqueles da nossa casa, no caso de Caim aqui, o próprio irmão. Como é que vocês veem no dia de hoje essa questão do cuidado uns com os outros, dentro das comunidades de vocês, dentro do trabalho de vocês, enfim? Bom, tomando por base do que aconteceu entre os dois irmãos, que um matou o outro, né, por ciúme, inveja, eu queria partir desse pressuposto assim que hoje nós precisamos cuidar do nosso coração, cuidar da maneira que a gente está andando. Você falou aí, Arthur, de que hoje em dia, né, muitas pessoas não estão cuidando da sua casa, e tal. E quando a gente olha para a palavra de Deus, ele vai dizer que aquele que negligencia a sua casa, né, é pior do que os de fora. Né? Então, o que eu sinto é a negligência com a palavra. Porque a partir do momento que nós começamos a ver o que a palavra nos direciona, né, lâmpada para os nossos pés, luz para os meus caminhos, que é a maneira que eu tenho que andar, eu não sei como é que eu vou lidar com os meus irmãos. Então, se eu cuido da palavra, se a palavra está no meu coração, para que eu não peque contra o Senhor e, por consequência, não vou pecar contra o meu irmão, quando eu tiver qualquer sentimento contrário a um irmão, que vai fazer com que ele saia da igreja, com que ele desanime de uma obra que ele está fazendo, porque também seria muita hipocrisia dizer que a gente sabe que sobre ciúmes e inveja, um desponta, faz algo bem feito, faz algo melhor, né? Como aconteceu com os próprios dois. E a gente sabe que vem algumas críticas e nem sempre elas vêm de uma maneira construtiva, elas vêm para colocar a gente para baixo, ou quem quer que seja, para desanimar. Na realidade, a gente está com o mesmo sentimento de Caim, só que nos dias de hoje. Né? A gente só não mata fisicamente, mas a gente acaba desmoralizando as pessoas e matando-as espiritualmente. Então, acho que isso é algo que a gente precisa tomar cuidado, assim, quais são os sentimentos que estão no nosso coração para que a gente não tenha esse tipo de atitude. E aí eu quero citar aqui o pastor Rodrigo, que o senhor conhece, Rodrigo Brito, lá da Plenitude, que ele está dando uma série de aulas baseado em que Paulo fala para Timóteo, para ele ter cuidado dele primeiro, e da sã doutrina.
para aqueles que o ouvirem, né, o sigam a palavra. E aí, o pastor Rodrigo está caminhando muito assim, em cima daquele texto, amar o próximo como a ti mesmo. Como é que você está se amando para você poder amar o próximo? E aí esse cuidado vai passar por tudo isso, de você olhar primeiro para você, como é que está o meu coração, o que eu estou fazendo, eu estou sendo zeloso, se alguém se destaca, eu estou ficando inveja, eu estou com ciúme, estou com inveja da pessoa. Então, nos dias de hoje, a gente tem assim, a melhor arma, e aí pode ser qualquer versão, é a Bíblia, é a palavra de Deus. É a melhor, e da King James, Paulinho, né? Ela é a melhor arma para a gente hoje, para que essas coisas não aconteçam. Mas a gente sabe que, infelizmente, o povo não tem. E se a gente olhar para toda a estrutura da igreja, do Novo Testamento, você vai ver muito ensino. A gente passou por uma série de parolas sobre o Sermão do Monte. Ali é ensino puro, né? E a quem, né, ouvir ou ler o Sermão do Monte e conseguir aplicar isso na sua vida já vai evitar um monte de problema, né? E aí o que a gente vê muito é o contrário hoje. Hoje é o pessoal abandonando e aí partindo justamente para isso, né? Abandonando família, tentando derrubar alguém dentro da igreja, quando a gente deveria estar apoiando, quando a gente deveria estar olhando para onde a gente está errando e jogar a coisa para cima, né? Então, voltando aí para os dias de hoje, o que a gente precisa é por que a pessoa foi embora, né? Foi embora muitas vezes por uma culpa minha, né? Onde está seu irmão? O cara desviou por quê? Né? A gente sabe que alguns são por pecados, por erros, mas existem alguns que são por culpas nossas, e aí sim a gente tem a responsabilidade de ir atrás e consertar, né? Se eu não me engano é o Luciano Subirá que fala isso muito. O que eu prometo para vocês é que a gente vai errar com vocês, mas a gente vai atrás para consertar. Então isso que é o mais importante do evangelho, a gente precisa ir atrás e consertar. Eu errei, né? Por isso que, mais uma vez, vou citar aqui, Davi era um homem segundo o coração de Deus, eu errei. Então, o que eu prefiro cair na tua mão? Se tem algo que acontecer comigo, então que eu caia na tua mão. Ele conheceu o Deus que ele serve. E a gente tem que trazer isso para os dias de hoje e falar assim, onde a gente está errando? Para a gente poder ir atrás. Você citou algo interessante aí, Xandão. Você falou a respeito do primeiro homicídio, né? Mas se nós pegarmos, Jesus mesmo ele diz o seguinte, olha, aquele que odiar o seu irmão é como crime de homicídio. Isso, para mim, ele traz uma conotação importante, porque nós estávamos falando no primeiro bloco a respeito de um irmão que matou o outro. Mas quando nós trazemos, e de novo, nós falamos aí um montão de parolas aí a respeito do Sermão do Monte. Lá ele fala, olha, se eu olho para uma pessoa com um olhar carnal, eu já adulterei. Se eu nutro dentro do meu coração um ódio, um sentimento, é como se eu estivesse matando o meu irmão. E aí você falou algo interessante, você falou, olha, eu tenho que primeiro olhar para dentro do meu coração, o que está acontecendo no meu coração a respeito daquilo, né? Porque quando eu olho para dentro do meu coração, sonda e me conhece, vê se há em mim algum caminho mau, será que aquilo que eu estou nutrindo no meu coração, será que aquela semente, aquela raiz de amargura, aquilo que entrou e penetrou no meu coração, de fato eu não sou um homicida? Olha como isso é forte. Muitas vezes a gente passa despercebido, Jesus falando sobre isso, e fala, tudo bem, o ódio no coração. Isso vai fazer com que... Eu não estou falando do oposto do amor. Eu estou falando de um sentimento tão grotesco que brota no nosso coração, que esse sentimento, em Hebreus, vai dizer que ele vai criar uma raiz de amargura. Essa raiz de amargura ela vai penetrar tão profundo. E aí, eu acho interessante e muito bonito, Jesus ele usa muito agricultura, e Paulo usa muito de agricultura, e aí como o Paulinho não está aqui, eu vou falar que o autor de Hebreus é o apóstolo Paulo. Aí, qualquer coisa você joga no chat GPT aí, gente, tá tudo certo. Aí, o que acontece?
A raiz ela vai para baixo e só depois ela começa a crescer e ela começa a ver frutos. E veja, chega a um determinado momento, se eu não me engano, o profeta Ezequiel ou Jeremias, ele vai falar a respeito do figo amargo e do figo doce. Então, ou seja, você vê que uma raiz ela brotou, ela começa a ir para fora. O sentimento de ódio está vindo, está brotando, e o autor de Hebreus ele vai dizer da seguinte forma: a partir do momento que brotou essa raiz de amargura, agora isso começa a contaminar outras pessoas. E aí eu começo a maldizer essa outra pessoa. Ei, olha como eu começo a matar outras pessoas ao meu lado. E aí, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, o apóstolo Paulo está falando com uma igreja. 1 Coríntios capítulo 15, ele vai falar, olha, ele vai falar do aspecto escatológico, ele vai trazer algo no contexto de, olha, cuidado, tem pessoas falando aí que não existe ressurreição, mas olha, se não existe ressurreição, é vã nossa fé e tal. E aí ele vira e fala assim, olha, as más conversações corrompem os bons costumes. Paulo está falando isso dentro de um contexto de igreja. Ele está falando, olha, cuidado com aquilo que está sendo propagado dentro do ambiente de igreja, porque muito provavelmente isso que vocês estão falando, isso que vocês estão ouvindo, vocês estão matando irmãos dentro do contexto de igreja. E porque vocês estão matando pessoas dentro do contexto de igreja, cuidado com aquilo que você está ouvindo. E aí você começa a entrar num aspecto que é perigosíssimo dentro de um... Outro dia eu ouvi um negócio que eu falei, pai, obrigado, porque o senhor me deu ouvidos para ouvir. E tem um ditado árabe que está lá dentro daquelas nossas parábolas lá sobre heresias bíblicas e coisas que não tem nada a ver com a Bíblia. Tem um ditado árabe que diz que Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca para a gente ouvir mais e falar menos. E muitas vezes nós estamos num contexto de igreja e nós estamos nesse ambiente ouvindo tantas coisas, o coração sendo completamente corrompido, e aí a gente começa a olhar um para os outros. E aí eu ouvi outro dia uma determinada pessoa falando assim, porque eu sou um ministro de alta performance. Cara, isso para mim foi tão... Eu falei, cara, a gente está trazendo... Não, a gente está trazendo coisas que é de um ambiente corporativo, um ambiente de empresa, para dentro da igreja. E aí, aquilo trouxe como assim, cara, eu sou um ministro de alta performance, de tamanha performance, que vocês, olha... Só que Paulo, ele diz o seguinte, cuidado para que você não pense mais daquilo que você é. E disso, eu consigo, né, como eu costumo brincar, de um pelo, tirar um urso disso, porque isso começa a comprometer aquilo que Paulo lhe diz em 1 Coríntios capítulo 12, olha, o que seria do olho se não fosse a mão, né, na Bíblia Revista Atualizada pelos Paroleiros, né, tá lá, pessoal, compra lá, tá na Amazon. E você vai ver exatamente Paulo tendo esse cuidado. E aí, por conta de um sentimento equivocado, eu estou matando o meu irmão. Para eu encerrar aqui, eu tenho percebido ao longo dessas últimas 2, 3 semanas, alguns ministros, alguns pastores se levantando num contexto de rede social e falando mal de uma igreja, e falando mal de um pregador. Eu cheguei ao ponto de ver um ministro falando assim, olha, se o pastor fulano de tal, ele não se posicionar, venha você na minha igreja e eu vou fazer tal coisa. E aí ontem eu perdi um tempo quando eu vi um determinado um influencer gospel, e ele postou um vídeo e eu falei, eu escrevi, ali eu parei e fui escrever, eu falei assim, rapaz, vocês estão, nessas últimas 3 semanas, falando tão mal de tantos pregadores, vocês estão falando tão mal de tantas igrejas, e a única pessoa que está rindo da nossa cara é o diabo. E nós estamos mostrando ao mundo que, de fato, os fariseus, quando chegaram diante de Jesus e foram falar, e Jesus falou assim, olha, o reino dividido não prospera, porque Satanás ele não briga, o diabo não briga com ele mesmo. E nós, como corpo de Cristo, nós estamos fazendo isso. Então, veja, olha como o ódio, porque eu estou nutrindo um sentimento, eu estou matando os irmãos. E aí,
se eu não me engano, foi Dalai Lama, se eu não me engano, depois a gente joga no chat GPT aqui para a gente verificar, que ele falou assim, eu quase me converti ao cristianismo, eu só não me converto ao cristianismo por tudo aquilo que eu vejo vocês propagarem. Dalai Lama, se eu não me engano, foi Dalai Lama, ele nada mais fez do que aquilo que o apóstolo Paulo lhe escreve aos romanos, dizendo, olha, por conta de tudo isso que vocês, judeus, porque a carta aos romanos foi escrita ao povo judeu, vocês estão deixando com que pessoas sejam deixadas de lado por conta do testemunho. E aí, outro dia eu vi uma professora de hebraico falar algo que para mim foi tremendo. Quando a palavra diz assim, para nós não usarmos o nome de Deus em vão. E ela virou e falou o seguinte, a palavra aqui, a gente utiliza de forma equivocada. E a gente olha como não usar o nome de Deus em vão, como se fosse assim, meu Deus do céu, usou o nome de Deus em vão. Mas a palavra no original significa dizer carregar o nome de Deus em vão, significa testemunhar, significa eu trazer as marcas de Cristo no meu corpo. Ou seja, eu posso estar vivendo, carregando as marcas de Cristo em vão, onde as pessoas estão olhando e falando, esse é o ministro do Evangelho, e por conta disso, porque eu não sou de alta performance, eu estou matando pessoas. Então, se serve de advertência, eu tomo a palavra do Xandão. Caim matou Abel, e ali foi o primeiro homicida. É verdade. Mas talvez no contexto do dia de hoje, nós estamos carregando um sentimento no nosso coração de ódio e matando pessoas sem que nós tenhamos o discernimento a respeito disso. Eu tenho pensado muito a respeito, meninos. Quando eu estava lendo aqui o texto de Caim, né? Enquanto vocês falavam, essa questão da comparação é algo que existe desde o Gênesis. E aí, para a gente não ser redundante, porque há várias semanas, talvez desde as primeiras parolas nossas, a gente gira, e em alguns momentos a gente volta no assunto da identidade. Toda comparação, ela demonstra uma falta de entendimento da sua própria identidade. Ela mostra para a gente que existe um espírito de rejeição muito grande. Quando a gente sente inveja de alguém, ou a gente se compara com alguém, a gente está dentro do nosso coração afirmando a seguinte coisa: a outra pessoa é mais amada por Deus do que eu. Ou a outra pessoa é mais merecedora do que está acontecendo do que eu. Toda vez que a gente se compara, eu acho que já existe um problema terrível nisso. E aí eu vejo isso acontecendo em todas as esferas, né? Isso acontece dentro de casa, quando os filhos... eu tenho dois que já uma está maior, uma está menor, mas quando ambos eram um pouquinho menores, a gente percebia a disputa que eles tinham para saber quem era o preferido do papai e da mamãe. E aí sempre tem aquela briga, porque você gosta mais dele do que de mim. Então a gente vê isso desde sempre, dentro da própria natureza do homem, ele querer se sentir aceito, querer se sentir parte de alguma coisa, querer se sentir amado por Deus. Eu vejo aqui nos dias de hoje uma coisa que eu quero trazer para a nossa discussão. O Wilson pincelou alguma coisinha sobre a comparação dentro da igreja, e aí eu quero... a gente vai acabar não aprofundando dentro disso, mas muitas vezes a gente vê pessoas frustradas dentro das nossas comunidades, querendo não ansiando ter a unção do outro, mas porque o outro tem e eu não, né? Porque tal pessoa foi chamada para fazer tal coisa e eu não fui. Eu estou aqui há mais tempo na igreja, o cara chegou agora e já está crescendo dentro do ministério, enfim. Existe essa questão de comparação, mas desde sempre, mas eu acho que nos dias de hoje a gente vive uma crise muito mais intensa disso. E eu acho que grande parte da responsabilidade, da culpa desse espírito de comparação tem muito a ver com a questão das nossas redes sociais, né? Se você for ver nas redes sociais, o que é a rede social, se não você passar uma grande parte do seu tempo do dia vendo o que os outros estão fazendo, vendo o que os outros estão comendo,
vendo para onde os outros estão viajando, vendo as conquistas e as vitórias do outro. Porque, de fato, gente, ninguém posta coisa ruim na rede social. Ninguém posta um prato de arroz com salsicha, né, no final do mês. Ninguém posta uma foto no ônibus lotado indo trabalhar no dia de chuva e você com a meia molhada já logo cedo. Coisas ruins não são postadas nas redes sociais. Nas redes sociais a gente posta só as nossas vitórias, as nossas conquistas, o que pode passar para a pessoa que está do outro lado do dispositivo a percepção equivocada de que, cara, a sua vida é só um carrossel, né? Só tem coisa boa, é uma Disneylândia, enfim. Então eu tenho visto muito disso, sabe, gente? Dessa influência das redes sociais, essa influência que está muito mais preocupado com a reputação do que com o caráter. Reputação é tudo aquilo que os outros pensam ao nosso respeito. Caráter é o que Deus tem certeza ao nosso respeito. Então eu vejo muita preocupação com essa questão da aparência, né? Essa preocupação do que significa ser bem-sucedido, essa cultura de ostentação que tem entrado no nosso meio, na nossa casa, na nossa igreja, na nossa comunidade, no nosso bairro. Então eu vejo isso como uma grande cilada do inimigo, sabe? Toda vez que a gente se compara com uma outra pessoa, a gente, de certa forma, está abrindo mão daquilo que Deus tem para a gente. Quando a gente almeja o que o outro tem, nós estamos dizendo assim, Deus, eu não quero o que o Senhor tem para mim. Eu quero aquilo que o Senhor tem para o outro. E aí eu fecho a minha fala aqui, exatamente com esse texto do Sermão do Monte, que tanta gente falou nas últimas semanas, né? Quando a gente deseja o mal do nosso irmão, a gente já matou ali dentro. Então, pode ser que fisicamente a gente não esteja matando o nosso irmão, mas na perspectiva do Sermão do Monte, é muito provável que muitos já estejam caminhando sozinho do que já matou todo mundo em volta, né? Milian, enquanto você estava falando aí, eu estava pensando, né? Eu vou voltar para a palavra lá em Filipenses, vai falar assim: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os irmãos superiores a si mesmo. Aí eu lembrei do texto em que Pedro fica preocupado com o que aconteceria com João. E Jesus fala assim, olha, não se preocupa com ele, né? Então me leva a crer que a gente precisa compreender, ou nós precisamos saber, primeiro, quem é o nosso Deus. Para o que ele me chamou? Um diácono, um obreiro, um pastor. Entender que isso é sério, que isso não é brincadeira. Hoje é comum você ver um evangelista querer ser apóstolo, um pastor querer ser profeta. E aí eu fiquei pensando semana passada, o reino de Deus é organizado. Querubim é querubim, serafim é serafim, arcanjo é arcanjo. O único que quis ser algo que ele não era, caiu. Então, muitas vezes, a gente está querendo ser algo que Deus não nos chamou para ser. Porque alguém se destaca mais. O Wilson é um excelente mestre, quero ser um mestre como ele. A Bíblia vai falar para você tomar cuidado. Para quem é mestre, toma cuidado. Porque Deus leva a sério a questão do ensino. Né? Quando você vai de novo lá para Malaquias, você vai ver a bronca que Deus passa nos sacerdotes, porque eles não estavam honrando como Levi honrou na questão de ensino. E pelo contrário, na época de Malaquias, Deus fala assim, vocês estão fazendo as pessoas desviarem do caminho. Né? Então, pelo fato de nós não sabermos quem é Deus na nossa vida, aquela questão de intimidade, se você perguntar para as pessoas que ouvem ao Senhor, que acabam tendo mais experiência nessa questão de ouvir, de uma comunhão maior, normalmente é correção. Deus corrige os caminhos. Ó, cara, você está errando aqui, ó. Aí você fala, cara, você fica alegre, porque pô, eu vi o Senhor, ele disse que eu estou errado. Né? Era melhor Pedro ser repreendido por Jesus por ter andado sobre as águas ou ter ficado dentro do barco, né? Então assim, além de eu andar, Jesus ainda foi lá e me tirou de onde eu estava me afundando, né? Então acho que o que a gente precisa é compreender quem é Deus, o que ele me chamou para fazer e ficar satisfeito.
Eu preciso aprender a ficar satisfeito com a porção que Deus me deu. E aquilo que Deus me deu, eu fazer muito bem feito. E se Ele quiser um dia me promover, como Ele promoveu o diácono Felipe, a evangelista, eis-me aqui. Mas se Ele quiser me deixar como um diácono para a vida inteira, eis-me aqui da mesma forma. E dentro disso, eu não olho para o lado e falo, eu quero ser como meu irmão. Não vou olhar para o terreno do lado como Acabe olhou, e teve que, Jezabel, né, bolou um plano para matar, esqueci o nome lá do rapaz, para ele tomar parte daquilo, né? E trazendo para a igreja é exatamente isso hoje. A gente vamos ficar feliz com aquilo que Deus está dando, tendo entendimento daquilo que é para cada um fazer, conhecendo o nosso Deus, e aí sondando o nosso coração, vendo se algum caminho mal, e pedir para Deus limpar. Não é fácil, eu quero terminar minha parte aqui assim, não é fácil. Quando entra um sentimento de inveja no meu coração do pastor Alexandre, rapaz, diariamente o Senhor arranca, né? E aí, uma hora Deus arranca. Eu sempre penso assim, quando eu converso com alguns homens aqui, eu sempre falo assim, muita gente quer ser Paulo, mas quase ninguém quer ser Onesíforo. Mas a gente se esquece que se não fosse Onesíforo, talvez Paulo não fosse Paulo. Né? A gente vê essa fala de Paulo dizendo sobre Onesíforo, dizendo assim, olha, por diversas vezes esse irmão me fortaleceu, esse irmão me incentivou, né? Entender que cada um tem parte na engrenagem, cada um tem o seu papel, cada um tem o seu propósito, que alguns serão Paulo, mas outros serão Onesíforo, e que cada um tem o seu lugar. A gente não pode permitir que realmente a inveja, né, a comparação e o orgulho invadam o nosso coração a ponto de nós desejarmos matar o nosso irmão, nós desejarmos o lugar dele, né? Então fica esse o alerta aqui, fica essa a mensagem que a gente quer deixar para cada um de vocês que está aí nos acompanhando já há bastante tempo. Para você que chegou agora no canal, bem-vindo. A gente tem 148 vídeos, 148 parolas com conteúdo bíblico simples, profundo e passado de uma forma divertida, porque afinal de contas a gente gosta de falar do reino, de bater papo, e a gente está convidando você a fazer parte dessa roda com a gente. Então siga-nos nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no YouTube. E para você que gosta de formato de podcast, a gente está tanto no Spotify, como no Deezer, como na Amazon Music. Para você que gosta de escutar os paroleiros enquanto está lá fazendo o seu tricô, lavando a sua louça. Um grande beijo para você, Vânia. Fique com Deus. E até a próxima parola, se Deus quiser. Tchau, tchau.